Olá pessoal, professora Sabrina Campos Garopaba. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções da química orgânica. Aqui embaixo eu coloquei algumas figuras só para ilustrar um pouco os tipos de substâncias que a gente vai estar trabalhando e que tem relação com a nossa vida cotidiana, tá? Você já deve ter sentido esse cheiro, né, de peixe, e já deve ter utilizado esses corantes, tá? Que são muito usados aí no laboratório de química para fazer experiência. Tem gente que pinta cabelo, enfim, tem usado para uma série de coisas. Todas essas substâncias, elas fazem parte de uma família de compostos orgânicos chamados de aminas, tá? Então veja que as aminas, elas têm esse nome por derivarem da amônia, tá? Amônia tá aqui, é o NH3, tá? A amônia, ela possui esta fórmula, tá? Essa fórmula estrutural, N, tá? Então tem nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio ao redor. E o que acontece? As aminas, elas são formadas a partir do momento em que eu tenho a substituição de um desses átomos de hidrogênio, tá, por um grupo de carbono, tá, uma molécula de carbono, um átomo de carbono, tá. Quando eu tiver apenas um desses hidrogênios substituídos por um grupo de carbono, um grupo orgânico, como aqui está falando aqui o G, eu vou ter uma amina primária, tá. E aí isso aqui é muito parecido, vocês lembram quando a gente fazia a classificação dos átomos de carbono? Tinha o carbono primário, quando estava ligado a um outro átomo de carbono secundário, quando estava ligado aos outros dois, carbono terciário aos outros 3 e quaternário a 4. Aqui é muito parecido, tá? Amina primária, quando eu tenho, na verdade, um hidrogênio substituído por um grupo carbono. Amina secundária, quando eu tenho 2 desses hidrogênios sendo substituídos por grupos orgânicos. E a amina terciária, em que todos os hidrogênios são substituídos por grupos orgânicos, certo? Bom, aqui são exemplos de outras aminas no nosso cotidiano. A nicotina, que está presente no cigarro, né? Essa daqui, que é trimetilamina, que é um dos compostos que dá origem a esse cheiro de peixe. E uma coisa interessante a ser dita é o seguinte: o que normalmente a gente faz para tentar diminuir o cheiro de peixe? É usar limão, tanto é que muita gente gosta de comer peixe com uma rodelinha de limão junto, ou às vezes passa limão nas mãos para tentar eliminar o cheiro do peixe. Isso acontece porque, como o limão ele é um ácido e a amina é derivado da amônia, tá? E lembra que a amônia ela é básica, lembram disso? A amônia, ela é uma base, ela é básica. O que a galera faz? Coloca o limão, né, o ácido que tem lá no suco de limão para tentar neutralizar essa amina, tá? Então, isso já reduz o cheiro. Ok, passada essa curiosidade, então a gente tem outros exemplos de aminas no nosso cotidiano, né? Aqui a gente tem, então, a nicotina, cafeína, cocaína, né? Enfim, que fazem parte aí desse grupo de aminas, tá? Como é que a gente dá nome para as aminas? Então, a gente observa a quantidade de átomos de carbono, tipo de ligação e a amina. Aqui, a melhor forma de fazer é olhando os exemplos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa aqui, que é uma amina ramificada, tá? Ela possui aqui um grupamento, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a cadeia carbônica, a minha cadeia carbônica, que tem 5 átomos de carbono, aí eu boto pent. AN, só tenho ligações simples, sinalizo o átomo de carbono em que está meu grupamento amina e boto amina no final. Então, a amina sempre vai estar ali, né, sendo sinalizada, ok? Eu vou deixar esses slides depois para que vocês possam observar, porque essa questão de nomenclatura é o tipo de coisa que você só vai conseguindo aprender fazendo, certo? E o mais importante disso aqui tudo é aprender a reconhecer os grupamentos químicos, então eu não vou me ater tanto à questão da nomenclatura.
Bom, você conhece esses compostos? Com certeza, eles fazem parte também do nosso cotidiano. Uma teia de aranha, a ureia, um composto super utilizado aí principalmente para fazer fertilizantes, né, de solo. E aqui o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de proteínas, carne vermelha, carne de frango, carne de peixe, ovos, castanhas, folhas verdes escuras, ovos, leite, tá? Então, isso aqui são proteínas, tá? E o que todas elas têm em comum? Amidas, certo? Então, todas elas fazem parte de uma outra função da química orgânica chamada amidas. Então, olha só que interessante, aqui eu tenho as amidas, tá? Então, qual é a diferença? Ela é muito parecida, gente, com o ácido carboxílico. Lembra que o ácido carboxílico ele era assim, tá? Assim era um ácido carboxílico. Lembra que o aldeído não tinha esse oxigênio. Isso aqui era um aldeído. E qual é a diferença aí da amina? Que no lugar disso aqui, tá? Eu tenho um grupamento de nitrogênio, tá? Um NH2, tá? E aí eu tenho vários exemplos de amidas, tá? Amidas do nosso cotidiano, tá? Mas eu acredito aí que o que seja mais presente aí, inclusive no nosso próprio corpinho, sejam as proteínas que estão, né? Que fazem parte então das aminas. Lembrem que as proteínas elas são formadas por aminoácidos, tá? Aminoácidos, tá? Por quê? Por causa desses grupos amidas que tem nela, tá? Bom, aqui também, né, existem formas aí de dar nome para elas, né? Então, normalmente você termina, tá, com a palavra amida, tá? Ao invés de terminar com amina, termina com amida. Aqui tem 3 átomos de carbono, né? Propanamida. Aqui a gente tem a 3-metil, né? Porque começa a contar sempre daqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente tem a 3-metilpentamina. Bom, existem outras funções da química orgânica também, tá? A gente tem as nitrilas, e a gente tem os ácidos sulfônicos, tá? Bom, o ácido sulfônico, ele é muito parecido, a estrutura química dele é muito parecida com o próprio ácido sulfúrico, tá? Ele então tem esse átomo aqui, ó, ele é um derivado do ácido sulfônico, tá? Então aqui eu tenho um ácido sulfúrico que reage com uma hidroxila para formar esse ácido sulfônico. E o que vai acontecer? Ele sempre vai ter essa estrutura. Então, o enxofre ligado a 2 átomos de oxigênio mais uma hidroxila que vai estar ligado a algum outro composto orgânico. Nesse caso aqui eu tenho o ácido benzeno sulfônico, tá? Exemplos disso na nossa vida, por exemplo, no cotidiano aqui eu tenho a amigdalina. A amigdalina é um nome usual, tá, gente? Um nome usual dado a essa substância que faz parte aí, que está presente, por exemplo, na semente aqui do pêssego, da maçã, da uva, tá bom? Depois eu tenho também os tioálcools ou os tioésteres. Os tioálcools, né? Eles também são conhecidos como tióis, tá? E eu sempre vou ter, nesse caso, tá? Um grupamento de enxofre, tá? Um enxofre aqui ligado a um grupo carbônico. Então, esse enxofre ele vai estar ligado a um átomo de hidrogênio e a um grupo orgânico. Aqui um exemplo é o 2-buteno-1-tiol, tá? Que é responsável por esse cheiro ruim aí que o gambá ele acaba excretando quando ele se sente ameaçado, tá? Então percebam que eu tenho esse SH, tá? É um SH ligado na minha cadeia carbônica, tá? Então isso é um tiol. A gente chama também isso de mercaptanas, e essas mercaptanas, como elas têm enxofre na sua estrutura, elas sempre acabam estando associadas a cheiros desagradáveis, por exemplo, o próprio cheiro do ovo podre. O cheiro do ovo podre, ele é devido ao ácido sulfídrico,
tá? Mais outras mercaptanas que estão dentro dele e que fazem parte desse processo fermentativo que geram esses compostos. Por exemplo, a gente sabe que o gás de cozinha é composto por butano e propano, mas o que se faz? Se coloca junto uma mercaptana, né, um tiol desses, para dar aquele cheiro ruim. Então, quando tem escape de gás, a gente sabe, né, que o gás está vazando por causa daquele cheiro ruim, porque se não fosse isso, a gente não iria saber que o gás está vazando. É uma questão de segurança, tá? E aí eu também tenho os tioésteres, ou seja, eu tenho lá o meu C-dupla-O, meu famoso C-dupla-O, que vai estar ligado a um tiol ou vai estar ligado a um outro, ou a um enxofre, né? E no lugar desse átomo de hidrogênio, uma outra cadeia carbônica, que são os meus tioésteres, que também estão relacionados normalmente, tá? De forma geral, a cheiros desagradáveis. Outra família de compostos que a gente possui, então, são os organometálicos, desculpa. Os organometálicos, aqui, o principal exemplo deles é o chumbo de tetretila, que é um composto que já foi muito usado, inclusive, para aumentar e melhorar o rendimento, né, da gasolina, tá? Então, hoje a gente fala muito em octanagem para melhorar o rendimento dos carros, mas se utiliza, chegou a se utilizar muito também o chumbo de tetretila, que tinha um efeito semelhante, mas extremamente poluidor, extremamente tóxico, tanto é que em muitas regiões aí do Polo Ártico, tá, foram detectados esses tipos de substâncias, de organometálicos, inclusive no gelo aí, e em outros animais também. Alguns estudos demonstram o efeito cumulativo dessas substâncias aí, que são bastante prejudiciais aí à saúde. Aqui eu vou colocar para vocês um mapa conceitual no sentido de tentar resumir, tá, essa outra classe de compostos orgânicos. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos os compostos orgânicos, tá? Nós falamos então sobre as aminas, tá? Que são aquelas que estão derivadas da amônia, tá? E que possuem, então, nesse caso, dentro da molécula da amônia, a gente tem a substituição desses átomos de hidrogênio por grupos orgânicos, tá? Aqui, figurinha do peixe ali para mostrar, então, exemplificar, né? Aqui nós temos as amidas, tá? Que é formado basicamente por esse tipo de grupamento, e o principal exemplo aí são as proteínas. Nós temos as nitrilas, tá? As nitrilas, cujo principal exemplo aí é a amigdalina, que é aquela substância aqui, ó, que tá até ali, inclusive vermelha, laranjinha ali, amarelinho, que é aquela que é responsável, então, pelo caráter levemente tóxico aqui das sementes, então, de frutas, né? Claro que uma concentração muito pequena, muito baixa, né? Mas, enfim, é um exemplo, então, para demonstrar, né, a presença dessas substâncias no nosso cotidiano. A gente tem os ácidos sulfônicos, tá? Representado aqui, nessa fórmula. Os ácidos sulfônicos, eles são muito presentes na nossa vida cotidiana pelos surfactantes, pelos tensoativos, né? A gente observa, por exemplo, nas embalagens de shampoo, a gente vai observar tensoativos, que são aquelas substâncias responsáveis pela remoção das sujidades, né? Então, por isso que eu coloquei aqui como exemplo uma micela, né? Para demonstrar, então, o ácido sulfônico. A gente tem, então, os tioálcoois, né? Ou tióis, né? Que são representados por esses grupos aqui de enxofre, tá? Sempre um SH ligado a uma cadeia carbônica, né? E o gambazinho ali de exemplo, tá? Assim como os tioésteres também, os tioésteres, que também representam esses compostos aí normalmente mal cheirosos. E por fim os organometálicos, tá? Com o principal exemplo o chumbo de tetretilo usado então, né, no combustível dos automóveis, ok? Obrigada pela atenção de vocês, gente, e a gente segue conversando. Um abraço.